Rapaziada, o negócio é o seguinte. Eu sei que o dia é de Grêmio e Fluminense, no Couto Pereira, pelas oitavas de finais da Taça Libertadores. Esse é o foco no dia de hoje. Mas eu estava precisando de uma informação, de uma confirmação sobre o interesse do Fluminense no Alex Arce, centroavante da LDU. Essa notícia foi trazida ontem, mas ainda não tinha uma confirmação. O empresário estava negando o interesse do Fluminense, mas parece que realmente é verdade. O Fluminense está atrás desse atacante. Muito também por causa da situação atual do Germancano, que começou o ano com dores no joelho, sendo escalado no sacrifício pelo Fernando Diniz, pela situação do Fluminense no campeonato. Também muito por causa da situação do John Kennedy, fora de forma. O titular imediato da posição seria o Kennedy, pelo histórico do ano de 2023, mas parece que as coisas não evoluíram para isso. Mas graças a Deus o Cauã Elias está dando conta do recado, menos mal. Mas há um mistério sobre as reais condições do Germancano. O que a gente sabe, pelo que o Fluminense deixou sair para informação. O Cano tinha uma dor no joelho e estava sendo escalado no sacrifício. Depois essa dor no joelho virou uma dor no pé, que tem tirado ele de campo nos últimos jogos. Ele tem até participado de atividades com elenco no campo, mas não tem sido relacionado. E no momento, um dos momentos mais importantes, porque no plural, porque a gente está numa situação bem complicada na zona de rebaixamento e o Cano poderia estar ajudando. E nas vezes que o Cano também atuou com a camisa do Fluminense em 2024, ele atuou muito mal, não tem feito gols e tem jogado ainda com dores. E no momento mais importante, que é nesse jogo contra o Grêmio, pela Taça Libertadores, oitavas de finais, jogo fora de casa, mais uma vez o Cano não foi relacionado. E há um mistério sobre as reais condições físicas do Cano. Joelho? É pé? Qual é a gravidade? Por que ele não está sendo relacionado? Porque todas as nossas esperanças estão direcionadas num garoto, que é o Cauã Elias. E se o Cauã Elias, por uma inexperiência, for expulso, receber um terceiro cartão amarelo ou sair de uma partida, quem vai jogar? JK, nas condições físicas que ele se encontra, na forma que ele tem atuado e tem entrado no segundo tempo, ele até deu uma melhoradinha nesse último jogo. Mas não é o JK de 2023, é outro JK em 2024. E o Fluminense não negociou o John Kennedy ainda por falta de interesse, por falta de propostas interessantes e também porque não tem centroavante para botar em campo. Se negociou as condições que o Cano tá e nas condições físicas que o JK tá também, só vai sobrar o Cauã Elias. Então o Fluminense está realmente no mercado à procura de um centroavante desesperadamente. Né? Tinha um outro jogador, um centroavante uruguaio, que é o Emiliano Gomes, mas o clube dele pediu muito e o Fluminense saiu. Mas não tem condições de trazer pelas condições que o clube estava pedindo pelo centroavante. Havia até o interesse do Emiliano Gomes vir. Tinha até se acertado com o Fluminense, com o tempo de contrato e salário. O problema é se acertar com o clube. E a coisa não evoluiu. Mas o Fluminense, pelo visto, continua no mercado atrás de um centroavante. Vamos lá, o Fluminense tem interesse na contratação do Arce da LDU, com ótimos números na temporada. Quem garante é o empresário do centroavante, o senhor Santiago Meireles. Em ligação ao vivo, feita pelo jornalista Jorge Nicola, em seu canal no YouTube, segundo o agente em entrevista ao Nicola, o Fluminense e o Atlético Paranaense fizeram sondagens pelo Arce. E apenas o Corinthians fez uma proposta oficial, com papel timbrado, tudo oficial lá pro clube dele, para a LDU, clube equatoriano. Então, tem o Fluminense, tem o Atlético Paranaense e tem o Corinthians interessado no centroavante. Mas apenas o Corinthians com proposta oficial. Assim, o clube paulista estaria mais adiantado do que os seus concorrentes, pois já discute termos percentuais com a LDU. É uma contratação difícil, porque o Corinthians deu um passo à frente, já negocia ali percentual, de direitos econômicos do jogador, e há muita gente interessada, daí acaba entrando num leilão. Quanto o Atlético Paranaense vai oferecer, quanto o Corinthians vai oferecer e quanto o Fluminense pode oferecer.
Então é uma contratação difícil. Esse tipo de informação só é interessante porque mostra que o Fluminense ainda está no mercado à procura de um atacante. Então o Fluminense sabe que necessita de um centroavante nessa janela, o mais depressa possível, pensando no decorrer da temporada até o final do ano e na briga contra o rebaixamento e da Taça Libertadores também, porque a nossa esperança está somente direcionada em cima de um garoto, que é o Cão Elias. Graças a Deus, ele está correspondendo. Vamos ver daqui em diante. O Arce tem 29 anos de idade, 1,87 m, é centroavante. No campeonato equatoriano ele tem ótimos números. Atualmente marcou 17 gols em 16 partidas, um gol em média por partida. Chamou a atenção da LDU quando jogava pelo modesto Independente Rivadavia, da Argentina. Por isso que é importante e é interessante o trabalho de scout. Pelo clube argentino, disputou a segunda divisão em 2023, temporada passada, marcou 26 gols em 31 jogos, quase uma média ali de um gol por jogo. Então, ótimos números na segunda divisão argentina, o que fizeram que ele fosse contratado pela LDU. Desde que foi contratado pela LDU no início do ano, o Arce participou de 26 partidas, foi titular em 22 e balançou a rede 21 vezes. São números muito bons, um gol por jogo praticamente. Seria interessante o Fluminense investir nessa contratação, né? Acho que vale a pena, um centroavante jovem, 26 anos de idade, está com bons números. Seria interessante esse tipo de contratação. Vamos ver a movimentação do Fluminense. O Fluminense está na pista para negócio, né? Isso que é o mais legal. Cara, falando em centroavante, o Evanilson recebeu o Evanilson que o Fluminense vendeu mal, né? Poderia estar até hoje no Fluminense, ou no Fluminense para negociar o Fluminense ter uma grana maneira por ele. Ele está no Porto e o Porto recebeu uma proposta pelo Bournemouth da Inglaterra pelo Evanilson, na casa de 180 milhões de reais. O Porto recusou transferir o Evanilson de 24 anos para o Bournemouth. Acho que o Evanilson, como ele foi convocado na Copa América, praticamente não atuou na Copa América, aconteceu uma valorização muito grande pelo jogador. O Porto deve estar esperando uma proposta melhor para negociar. O ruim nessa informação é que o Fluminense deixou de lucrar alguma graninha com essa transferência. E é uma pena. Cara, voltando para o jogo da Libertadores, o Kahneman é dúvida, tá, rapaziada? Tô vendo aqui que o Kahneman virou dúvida no Grêmio para a partida contra o Fluminense hoje ainda, né? O Diego Costa tá fora, teve um desconforto na região do pubis. E o Kahneman, ele saiu cedo do treinamento de segunda-feira, então virou dúvida para essa partida contra o Fluminense. É uma boa notícia. Falando em termos de ingresso para o jogo da volta pela Taça Libertadores, a movimentação está sendo interessante por parte da torcida do Fluminense. Mais de 23 mil ingressos já foram vendidos. O jogo é no dia 20. Então já 23 mil tricolores garantidos no Maracanã para o jogo da volta. E para o jogo contra o Corinthians, próxima rodada do Campeonato Brasileiro, que é um jogo importantíssimo, 19 mil ingressos já foram confirmados, já foram negociados pelo Fluminense. Então 19 mil vendidos para o jogo contra o Corinthians e 23 mil vendidos para o dia 20 no jogo da volta contra o Grêmio. Guga. Não há o interesse do Fluminense em negociar o Guga com o Internacional. O Internacional quer porque quer a contratação do lateral direito. Já fizeram 2 investidas nessa contratação. O Fluminense não vai vender, não vai emprestar o jogador, porque há o interesse do Internacional pelo empréstimo. O Fluminense só tem o Samuel Xavier para aquele setor e o Justin negociando o Guga. Ficaria somente o garoto da base ali, o lateral direito, que já está no profissional, já está sendo relacionado para vários jogos. Mas o Fluminense fez um investimento muito alto no Guga, 7 milhões de reais. Caso queira a transferência do jogador somente uma compra, e o Internacional não está interessado nessa compra, o Internacional quer o jogador de graça por empréstimo, e o Fluminense não quer. O investimento foi muito alto na contratação do Guga. Alto até demais.
7 milhões pela contratação do Guga. E também por causa do Fluminense se desfez do Johnny, laterais direitos da base, que poderiam muito bem suprir essa transferência do Guga. E o investimento também feito pelo Fluminense foi muito alto. Então não há interesse do Fluminense em negociar o Guga de forma gratuita, por empréstimo, para um Internacional. Ainda mais vai reforçar um adversário no Campeonato Brasileiro. Bota muitas aspas nesse reforçar. Então não há interesse do Fluminense em negociar o Guga com o Internacional de Porto Alegre. Vou ficando por aqui. Vamos torcer pelo nosso Fluminense, hein? Deixa aquele like esperto, se inscreva no canal, compartilha. Até o próximo vídeo.